Graça e paz, querido irmão, que a paz do nosso Deus esteja convosco, em nome do Senhor Jesus. Saudações a todos. Você perguntou-me se tinha respondido bem. A sua questão era sobre Mateus 15, não é? Alguém me publicou a passagem de Mateus 15, que Jesus falava claramente que não era o mal não estava na comida que nós comíamos, naquilo que entrava, não é? Mas sim naquilo que saía do coração do homem. E você perguntou-me, a sua pergunta é com relação a um comentário que foi feito, não é? Alguém disse que sim, mas era necessário ir ao contexto, porque isso não quer dizer que podemos comer tudo que convém, pois o livro de Levítico nos explica o que devemos comer para sermos saudáveis. E você disse que você explicou a essa pessoa que, no teu entender, essa passagem não estava a falar de comida nem de bebida, mas sim dos pensamentos e tudo isso mais. Então, você me pergunta o que essa passagem claramente fala. Olha, a pessoa que respondeu isso, ela fala de contexto, mas nem ela mesma está a observar o contexto, não é? Nem ela mesma está a observar o contexto, porque ela fala de contexto, mas ela vai para Levítico, comparando duas passagens que não estão a dizer não estão a falar claramente do mesmo do mesmo contexto ou da mesma situação. Não estão a se referir ao mesmo assunto. Então vamos lá. Essa passagem é sobre quê? Nós temos que ler o contexto todo. Então, para entendermos melhor, nós temos que perceber que tudo começa com uma pergunta. Vê o que é que diz a passagem. Então vieram, Mateus 15, então vieram de Jerusalém alguns dos fariseus e escribas e perguntaram. Então tudo começa com essa pergunta. Perguntaram a Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Ok? E qual era essa tradição então? Pois não lavam as mãos quando comem. Ok? Então, a pergunta é essa aqui. Esses fariseus, eles vão ter com Jesus e eles estão preocupados com a tradição dos anciãos. Então, essa passagem é sobre a tradição dos anciãos. Mas que tradição era essa? Entre muitas das questões que estavam dentro disso, para ser mais claro, os fariseus, eles tinham inventado uma nova religião sobre a lei de Moisés. Eles tinham criado novas regras, novas leis, eles tinham deturpado aquilo que Moisés tinha ensinado. Jesus vai falar isso muitas vezes, não é? Nós lemos Romanos Paulo vai falar em Romanos que eles praticamente tinham desviado aquilo que Moisés tinha falado, porque eles não entenderam o que Moisés falou. Aqui estava acontecendo a mesma coisa, e você vai ver que Jesus vai falar isso daqui a pouco. Tudo começa com uma pergunta. Então, o contexto dessa passagem é uma controvérsia, ou melhor, é uma comparação que Jesus vai fazer entre o que é impuro, o que é errado, e contra a tradição dos anciãos, ou cumprir a palavra de Deus. Esses fariseus, eles descumpriam a palavra de Deus, segundo Jesus vai deixar isso claro, mas eles cumpriam à risca a tradição dos anciãos. Eles cumpriam as doutrinas dos homens, descumpriam, não cumpriam e às vezes até anulavam a própria lei de Deus. O que aconteceu na época de Jesus? O que aconteceu? Esses fariseus, eles começaram a acrescentar coisas. Por exemplo, a lei do sábado, olha, tem que parar. Eles começaram a acrescentar, olha, não pode fazer isso, não pode. Eles começaram a colocar coisas que Deus nunca disse, eles começaram a desvirtuar a lei do Senhor. E esse aqui é o contexto. Então, quando eles viram os discípulos de Jesus, na verdade, eles não estavam preocupados, eles estavam aí preocupados em encontrar uma falha. Lembra que o contexto aqui é que todos esses fariseus, ou a maior parte deles, eles querem encontrar alguma coisa para culpabilizar Jesus, para culpabilizar os seus apóstolos, para julgá-los em praça pública, para acabar com aquilo que eles chamavam de nova religião. Então, o contexto é esse, eles têm essa mentalidade. Há em vigor a tradição dos anciãos que está acima praticamente da lei de Deus. Jesus vai dizer isso. E é isso que eles seguem. Eles são religiosos e não verdadeiramente convertidos. Olha o que vai acontecer depois. Vê.
Então, tudo começa com essa pergunta, ok? Olha a resposta de Jesus. Eles perguntam, vê o que é que eles perguntam. Vou voltar a ler aquilo que eles dizem. Então vieram alguns fariseus de Jerusalém, escribas, e perguntaram: por que transgridem? Para eles era uma transgressão, então era um erro, era um pecado. Na cabeça deles, era uma transgressão e contra a lei, contra a tradição dos anciãos. Eles têm noção que isso é tradição dos anciãos. Mas só que eles levam tão a sério isso que errar ali é como se estivesse a pecar. Pois lavam as mãos. Qual era então o erro deles? Não lavavam as mãos antes de comer. Para eles isso era um pecado, porque estavam aí contra a tradição dos homens, dos anciãos. Então Jesus diz, no versículo 3, porém Jesus lhes respondeu: por que vocês, não é? Jesus diz, por que vocês transgridem? Vê que Jesus vai usar a mesma expressão, transgredir. Jesus vai dizer, então por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus deixa claro que eles estavam a cometer um erro gravíssimo, que era, por causa da tradição, por causa do ensinamento dos homens, das doutrinas dos homens, eles estavam a transgredir a palavra de Deus, ignorando a palavra de Deus, pecando contra Deus para cumprir aquilo que a tradição dizia. Então Jesus diz, ok, vocês dizem que eles estão a descumprir. Ok, muito bem. E vocês? Por que vocês estão a descumprir Deus, a palavra de Deus, em função da vossa tradição? Então Jesus vai explicar o que eles vão fazer. Olha o que Jesus vai dizer. Porque Deus ordenou, né? Deus ordenou. Honra teu pai e tua mãe. Jesus invoca um mandamento que estava na lei deles. E diz, há um mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe. Mas vocês estão a transgredir esse mandamento. Você está preocupado que ele não lavou as mãos quando vocês estão a transgredir mandamentos diretos de Deus. E Jesus vai dizer, vocês fazem o seguinte. Olha o que vocês dizem. Quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, seja punido por morte. Vocês acreditam que esse mandamento diz isso. Mas vocês dizem, se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta do Senhor aquilo que poderíamos aproveitar. O que vocês podem aproveitar de mim? Deixa eu explicar o que ele queria dizer aqui. Há esse mandamento que claramente diz, honra teu pai e tua mãe para que você viva dias na terra. Sabe o que esses judeus, na lei, na tradição dos anciãos, eles inventaram? Como muitas outras coisas, eles inventaram a ideia de que se você tem que honrar o teu pai e a tua mãe. A tradição diz que você tem que sustentar o teu pai e a tua mãe. Quando eles forem velhos, você tem que sustentá-los, guardá-los, enterrá-los, honrá-los. Mas eles fizeram o seguinte. Por quê? Porque o que estava acontecendo? As pessoas faziam isso, dedicavam os seus bens a isso, mas depois os anciãos, os religiosos, os fariseus deram conta que, nós precisamos arrecadar. E isso os filhos estão a gastar com os velhos que já estão a morrer. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer o seguinte, se alguém no meio disso dizer assim, vamos inventar uma lei que se alguém dizer assim, não, eu não posso sustentar o meu pai nem a minha mãe, porque eu já dei uma oferta para o templo, eu já dei aquilo que eu tenho, parte do que eu tenho ao Senhor, e se eu já dei, eu não estou mais obrigado a honrar meu pai e minha mãe, nem sustentar meu pai e minha mãe. Eles inventaram uma lei que se aquelas pessoas dessem algo para eles, para os fariseus, para o templo, para a religião, eles próprios abriam mão do quarto mandamento. É como se, aquelas bulas e aquelas isenções que os papas faziam, né? Se você pôr aqui uma moeda, então as almas saem do purgatório. Eles fazem mais ou menos algo parecido, a dizer, olha, se você der ao templo, então não precisa mais. O teu pai e a tua mãe não precisam mais ficar atrás. Esse mandamento é nulo. Vê o que Jesus vai dizer. Pastor, mas isso saiu de onde? Está aqui na passagem. Olha o que Jesus vai dizer. Vocês dizem, no versículo 6 ele diz assim, esse jamais honrará o seu pai e sua mãe. Olha o que? Esse quem? Olha, versículo 5. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e sua mãe, a oferta que tenho é para o Senhor, o que eu posso mais te dar? Se alguém dizer isso ao seu pai e der ao Senhor aquela oferta, esse que fez isso jamais honrará seu pai e sua mãe. E Jesus diz, e assim, com essa invenção, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, esses fariseus estavam a invalidar a palavra de Deus com as tradições
inventaram leis que os ajudassem naquilo que eles queriam, quebrando a própria lei de Deus. Jesus está a dizer, vocês estão a fazer isso, vocês estão a invalidar a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E no versículo 7 ele diz, hipócritas. Então essa passagem é sobre hipocrisia. Ok? E ele diz, hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Ok? Então, Jesus fala isso e mais tarde, essa passagem é sobre isso. Tenta entender agora. Agora, Jesus vai deixar claro, Jesus vai dizer que aquilo que eles estavam a acusar os apóstolos de transgredirem, de se tornarem impuros. Jesus vai continuar a passagem dizendo, então, não, impuros, transgredir, não é aquilo. Nós nos transgredimos quando tiramos algo de dentro de nós. A comida que você está dizendo, eles lavam as mãos, não estão a comer, isso é transgressão. Não é verdade. Ou estão a comer com as mãos, isso não é verdade, porque o que eles vão comer vai entrar e vai sair, isso não transgride. O que transgride é o que sai da boca. Jesus está a acusá-los que aquilo que saiu do coração deles, as leis que eles inventaram, as tradições que eles criaram, a hipocrisia que eles criaram, isso sim os contamina. Jesus deixa claro que é isso que os contamina. E Jesus cita o profeta Isaías dizendo isso. Olha o que ele diz no versículo 8. Esse povo honra-me com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas e preceitos de homem. Ele está dizendo assim, se você pode honrar com a boca, não é? Você pode honrar com a boca, mas isso é em vão, porque vocês ensinam, adoram de forma falsa, porque vocês ensinam doutrinas de homem, preceitos de homem, doutrinas de homens. Versículo 10 ele diz assim, e tendo convocado a multidão disse, ouvi, agora Jesus explica claramente, ouvi, não é o que entra na boca e que depois, não é aquilo que entra na boca que termina ou que determina se o homem está puro ou não, mas aquilo que sai da sua boca. Isso sim contamina o homem. Ok? Então é aqui onde nós estávamos. É aqui que Jesus está dizendo. Então, se você continuar, Jesus vai dizer, depois os apóstolos vão dizer, olha, esses homens vão ficar chateados com aquilo que você diz. Jesus vai dizer, se continuar a ler a passagem toda, que vai do capítulo 1, ao capítulo 20, Jesus vai dizer claramente, olha, não se preocupem com isso, são cegos dirigindo outros cegos. Jesus então está a acusar essas pessoas de inventarem leis para si próprias, hipócritas, inventam leis para si próprias, e isso sim é que contamina, isso sim é transgressão, e nessa transgressão eles são cegos, estão em pecado, vivem debaixo do pecado, e ensinam outras pessoas a pecar também e a viver no mal. Então essa passagem é sobre isso. E depois Jesus vai deixar claro o que transgride. E ele vai dizer que o transgride é abominações, prostituição, mentiras, lascívia. Vamos ler para ficar claro. Então Jesus chama a multidão e explica isso, não é? No versículo 11. Não é o que entra da boca do homem, mas sim o que sai. No versículo 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, vão se escandalizar? E ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Jesus está a dizer que aqueles que vivem assim não são do Pai. Não foi o Pai que os plantou. Não foram convertidos. Deus não os chamou. E Deus vai arrancá-lo. É como o joio. É o que ele disse. Há o trigo que ele plantou, mas alguém veio plantar o joio. Jesus faz essa referência aqui. No versículo 14 ele diz, deixai-os, são cegos, guiados por outros cegos. Ora, um cego guiando outro cego, o que vai acontecer é que eles cairão no buraco. Versículo 15. Então lhes disse Pedro, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, lhes disse, também vós não entendeis nada? Não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce do ventre e depois é lançado para fora. Mas o que sai da boca vem do coração, do centro das nossas decisões, do nosso interior. E isso sim é que determina se o homem está puro ou não. É isso que contamina o homem.
Versículo 19. Porque do coração procede maus pensamentos, maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Isso sim é que contamina. Isso vem do nosso coração, daquilo que nós fazemos, do nosso pensamento. Jesus já dizia, aquilo que vocês maquinaram, planejaram, criaram leis, inventaram, quando você maquina o mal, quando você faz, isso sim é que purifica, isso sim é que destrói a pessoa, isso sim é que deixa o homem não purificado e não simplesmente não lavar as mãos. Ok? Então, a passagem é sobre isso e ele vai terminar dizendo, são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina. Então Jesus termina dizendo claramente o que a passagem se trata, do que é que contamina e do que é que não contamina. Não é sobre comida, mas sim do que contamina e do que é que não contamina. E esses homens, Jesus acusa-os de estarem contaminados e não serem plantas que Deus plantou. Por quê? Porque eles inventaram tradições dos homens. Eles estavam mais inclinados a obedecer às tradições que eles mesmos inventaram dos homens e se fosse necessário, descumprir a palavra de Deus. Então, a religiosidade deles era pior. Eles estavam muito mais contaminados, muito mais em transgressão, ou eles estavam em transgressão e não aqueles a quem eles acusavam. Então, a passagem é sobre isso. Não podemos fazer aqui uma relação com Levíticos sobre comida, nem nada disso. Mas sim de que Jesus termina dizendo que o que contamina o homem é o que sai do seu coração. Se nosso coração não for lavado, não for purificado, se Deus não converter uma pessoa, se Deus não chamar uma pessoa, se ela não for uma planta que Deus purificou, ele tá mal. E mesmo que ele seja religioso, ele só vai inventar uma religião para ele próprio, ele vai descumprir a palavra de Deus, vai contra a palavra de Deus para suprir as suas necessidades. Jesus os acusa disso e essa passagem é sobre isso. Não podemos inventar nada que não está escrito aqui. Amém? Espero que isso tenha lhe ajudado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.